Olá, amigos da Editora Atualizar. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar hoje dos serviços públicos no que tange a regulamentação e controle. Também essa parte você vai encontrar no seu edital, mas você vai encontrar na doutrina no livro de Meirelles, tá? Regulamentar sem controle. Olha, se a administração ela delega o serviço para um terceiro, ela outorga o serviço para uma autarquia, por exemplo, o que ela tem que fazer? Principalmente quando ela delega para terceiro, serviço de telefonia, como nós falamos na aula passada, por exemplo. Ela tem que regulamentar como vai ser esse serviço. Olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Regulamentação diz respeito a regras, a criação de regras, a criação, entre aspas, de leis, né? De leis, entre aspas, de uma legislação que vai regrar, que vai dizer como tem que ser feito aquele serviço, de que forma tem que ser executado, assim por diante. E além dela ditar, eu quero que seja feito assim, ela vai ter que o quê? Vai ter que fiscalizar. Então, o controle, quando eu falo em regulamentação e controle, falei a palavra controle, você lembra do quê? De fiscalização. Então, essa aula, gente, é bem simples, não tem muito o que falar para vocês. Vamos somente ler aqui o que diz Meirelles, vamos fazer umas questões, beleza? Então, olha lá o que diz Meirelles, ele fala o seguinte: a regulamentação e controle do serviço público e de utilidade pública caberão sempre, olha aqui que eu grifei e deixei negrito, ao poder público, qualquer que seja a modalidade de sua prestação aos usuários. Então, gente, cuidado com concurso. Porque quando você faz questão de concurso, tem a palavra sempre, opa, já te assusta, opa, vou colocar errado porque é sempre todo, né? Essas palavras, sempre todo, opa, é pegadinha, vou lá e coloco errado. Mas você tem que prestar atenção no conceito de Meirelles. O Meirelles se preocupou tanto, mas tanto com regulamentação e controle, que ele fala sempre e sempre. Ele enfatiza que é sempre, sempre, sempre mesmo, né? De quem? Ao poder público, cabe ao poder público a regulamentação e controle, ao poder público, ou à administração pública, ou ao Estado. Então, olha aqui, como caiu numa prova, só para você ver, uma prova CESP, certo ou errado, tá lá. A regulamentação e controle dos serviços públicos e utilidade pública competem sempre ao poder público. Aí o cara fala, palavra sempre, é pegadinha, vou lá e coloco errado. Cuidado, tá certo, né? Ele praticamente copiou e colou, só não colocou sempre, sempre, né? Não enfatizou tanto, mas praticamente copiou e colou do que está lá no Meirelles. Olha que outra questão no concurso público, vamos abrir aqui para você, para a gente poder corrigir com vocês, quanto à regulamentação e controle dos serviços públicos. Só peço desculpa aqui que ficou mal formatado, não tem problema, tá, pessoal? Acho que vocês conseguem entender. Não fui eu que fiz a divisão, foi o programa aqui. Então, quanto à regulamentação e controle de serviço público, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver lá. A regulamentação e controle de serviço público, utilidade pública, na forma de prestação ao usuário por delegação ou prestação indireta, caberão sempre, olha aqui que eles adoram essa palavra sempre, para te pegar, para você achar que está errado. Não, tá certo, que eu vi o Meirelles falando, eu vi o professor Tanaka falando, então coloca lá, é verdadeiro. Vamos ver o próximo item. São aplicáveis aos serviços públicos os princípios da permanência, continuidade e da generalidade do serviço. Legal, isso aqui nós vimos nas aulas de princípios ou requisitos. Então é verdadeiro, o princípio da continuidade, da permanência e da generalidade, né? E último, são considerados serviços de utilidade pública. Nós vimos também na classificação, serviço de utilidade pública, por exemplo, energia elétrica, telefonia,
que são delegados a terceiro, que não é tão essencial, né? Que aquela história que pode ser prestada de forma centralizada e descentralizada, né? Então ele pode descentralizar, como é o caso do transporte, energia elétrica, telefonia. Então, são considerados serviços de utilidade pública aqueles prestados diretamente à comunidade por reconhecer sua essencialidade e necessidade de sobrevivência no grupo social do Estado. Então, está errado, porque ele pegou, copiou e colou do que ele considera serviço público propriamente dito. O serviço público propriamente dito é aquele prestado diretamente à comunidade por reconhecer sua essencialidade e não de utilidade pública. Né? Utilidade pública, ele pode ser prestado descentralizadamente. Não é tão essencial assim, segundo Meirelles. Tá? Então, por isso está falsa, porque aqui ele está dando o conceito de Meirelles de serviço público propriamente dito. Tranquilo? Muito bem. Então aqui você vai marcar verdadeira, falsa, letra A de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. A de amor. E aí, continuando Meirelles, só para você ver o que ele acha sobre regulamentação e controle, né? Em todos os atos e contratos administrativos, como são os que cometem exploração de serviços públicos particulares, está sempre presente a possibilidade de modificação unilateral de suas cláusulas pelo poder público ou de revogação da delegação, desde que o interesse público assim o exija. Então, olha só, se você tem uma situação em que ele unilateralmente, né, ele pode modificar as cláusulas, pode revogar a delegação, ele vai ter que o quê? Vai ter que estabelecer regras, regulamentação, e vai ter que estabelecer controles, fiscalização sobre aquele serviço, porque se algo estiver errado, ele pode, e é um poder dever do Estado, né, fazer alguma coisa, como, por exemplo, modificar unilateralmente as cláusulas ou revogar a delegação, né? Continuando ainda mais, o Meirelles ele fala, daí decorre o dever indeclinável de concedente de regulamentar, fiscalizar, intervir no serviço concedido, sempre que não estiver sendo prestado a contento do público a que é destinado. Então, esse é um poder-dever, né? Um dever indeclinável, regulamentar, fiscalizar, intervir. Tranquilo? Legal, vamos fazer aqui mais uma questão de concurso público. Vamos abrir em letras maiores para a gente acompanhar. Olha ali, questão CESP diz o seguinte, assinale a opção correta quanto aos serviços públicos. Item A, ele fala, o serviço público é toda atividade material que a lei atribui diretamente ao Estado sob regime exclusivo de direito público, assim as atividades desenvolvidas pelas pessoas de direito privado por delegação do poder público não podem ser consideradas como tal. Então o regime ele não é exclusivo de direito público, ele pode ser de direito público por vezes de direito privado, como nós vimos, então está errado, né? Letra B, serviços públicos impróprios são aqueles que o Estado assume como seus e executa diretamente por meio de seus agentes ou indiretamente por meio de concessionários ou permissionários. Então está errado, nós vimos que serviços públicos impróprios são aquelas atividades de natureza social que são executadas por particulares, sem delegação, como por exemplo o caso do dentista. Lembra que eu até mostrei a minha foto de dentista, né, que ele executa diretamente? Não, são particulares ali que estão executando, então está errado, né? São atividades de natureza social executadas por particulares. Tá? Se você tem dúvida, volta ali a nossa aula de classificação e requisitos de serviço público. Tá lá, tanto o serviço público prestado por pessoas da administração descentralizada quanto os prestados por particulares colaboradores devem ser controlados pela administração. Tá certo, a administração tem que controlar. Devendo a entidade federativa respectiva
aferir a forma de prestação, os resultados e os benefícios sociais alcançados, entre outros aspectos. Então, está certa. Letra C de coelhinho, marcou? C de coração, legal. E vamos ver então letra D. Ele diz o seguinte: considera-se de execução direta o serviço público que é prestado diretamente pelo Estado ou que, mesmo executado por entidade diversa das pessoas federativas, é objeto de regulamentação e controle por parte delas quem? Das entidades diversas das pessoas federativas? Não. A regulamentação e controle é feita sempre por quem? Pelo Estado, pelo poder público, e não delas, não elas que aqui entidades diversas da pessoa federativa. No caso da Vivo, por exemplo, a Vivo ela não faz regulamentação e controle, quem faz é o Estado, é o poder público sempre, por isso está errado. Beleza? Letra E. Em relação ao princípio da livre iniciativa, apenas os serviços prestados pelas pessoas de direito privado que integram a administração pública indireta podem sofrer uma disciplina normativa que os regulamente. Não é apenas o serviço de pessoas de direito privado que integram a administração pública indireta, não são apenas as estatais que sofrem disciplina normativa, que são regulamentadas, mas todos os serviços que elas delegam para particulares também, então está errado, beleza? É isso aí, pessoal. Então, se você curtiu, dê um joinha, compartilhe o nosso canal, inscreva-se também, é importante que você se inscreva para o nosso canal crescer cada vez mais, divulgue o nosso trabalho em suas redes sociais, aos seus amigos de cursinhos, amigos que estudam com você, que estão na luta, na batalha para passar em concurso público, que você vai passar com certeza. É só você se esforçar, só você estudar bastante. O segredo de passar no concurso é bunda na cadeira. Como é que tá na quer? É sentar na cadeira e estudar. Estudar, obviamente, com critério, né? Você fazer exercícios é muito legal, muito importante, conhecer a matéria, principalmente entender. Quando você entende, a coisa flui, não é verdade? Flui, não é decorar. Muito dificilmente alguém passa no concurso, vou decorar a apostila, não é decorar, você vai entender, entendendo, você memoriza tudo, aprende e apreende toda a matéria, chega no dia da prova, você gabarita, você manda bala lá e consegue passar no seu sonhado concurso público. É isso aí, pessoal, continue conosco, bons estudos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.